dando continuidade aos trabalhos para a apresentação da pesquisa Mediação e Conciliação Avaliadas Empiricamente, Jurimetria para a Propositura de Ações Eficientes, compõe a mesa a conselheira Daldice Santana, do Conselho Nacional de Justiça, a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutora Lívia Cristina Marques Pérez, a diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, senhora Gabriela Moreira de Azevedo Soares, a professora doutora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, doutora Luciana Romano Morilas, e o professor associado da Universidade de São Paulo, doutor Evandro Marcos Saido Ribeiro. Tem a palavra a conselheira Daldice Santana. Bom, dando prosseguimento aos trabalhos, dentro do que foi programado, nesse painel eu faço uma saudação bem especial aqui à Justiça Estadual e à Justiça Federal pelos seus NUPEMEC, que eu vejo que estão aqui em peso. Também faço questão de cumprimentar a advocacia, que pelo meu conhecimento, tem bastante advogados da área federal, que atuam na área federal, até mesmo pelo chamativo inicial, que era o lançamento do manual, que traz a experiência de todos os senhores aqui. Então, eu também cumprimento a todos aqui, eu vejo o presidente aqui do Fórum de Conselhos Federais, então, funcionários, enfim, todo o pessoal do núcleo e, especialmente, aqui do nosso núcleo, que é o núcleo que nós chamamos no PMEC, ou, para nós aqui, Gabinete da Conciliação, que é a doutora Vera Chunkovski, que é integrante do núcleo. Bom, para mim, nessa apresentação, cabe apresentar os painelistas, ou mesmo as pessoas que vão apresentar aqui a pesquisa, que eu acho que já está disponível, né? Ou vai estar... Já está disponível. Já está disponível, porque a gente está disponível já no link, então, se os senhores quiserem acompanhá-la, é importante, tá? Esse acompanhamento. E eu não fiz o acompanhamento, porque na realidade, eu quero me surpreender positivamente. Eu tenho algumas constatações, mas eu quero me surpreender positivamente com a pesquisa. Estou curiosa para também acompanhar o trabalho dos senhores. E eu espero, Gabi, que essa seja uma das inúmeras feitas pesquisas realizadas pelo DPJ, incluindo a Justiça Federal, que eu acho que não incluiu, não sei. Não incluiu a Justiça Federal. E a Justiça Federal, ela tem uma dificuldade natural, mas ela tem dado exemplos, e um dos exemplos que eu cito é que, se não fosse a experiência positiva da Justiça Federal na área da mediação e da conciliação, nós não teríamos uma lei de mediação na administração pública. Então, isso é uma realidade que importou numa transformação do olhar do agente público. E ontem nós tivemos um evento, está tendo um evento na Fiesp, algo que não era nem sequer conversado, seria mediação e conciliação e mesmo arbitragem no crédito tributário. Então, já estão discutindo. Discutir já é um avanço, já é um pensar, já é uma reflexão. Então, isso é importante que a gente tenha também esse olhar para a Justiça Federal toda vez que for ponderar a pesquisa. Então, já foi uma observação que eu fiz. Bom, nós temos aqui do meu lado a Lívia, que eu sou suspeita para falar, mas eu vou me restringir a ler o currículo dela, tá? Então, ela é juíza federal, atualmente como auxiliar da primeira região, tá? Juíza auxiliar da presidência, graduada pela Universidade Federal do Paraná, coordenadora do Pará, coordenadora do Centro do Sejusc do Amapá, diretora do Foro, recebeu em 2015 a menção honrosa do Prêmio Conciliar Legal pela desjudicialização na área da saúde. Nós temos também a Gabriela, a Gabi, que eu assim o chame, que é a diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. É ela que comanda
toda a política do Justiça em números. Então, tem alguma dificuldade, é com a Gabi. Mesmo ela não... Agora ela é diretora, ela está no comando, mas ela está sempre trabalhou lá, ela é originária mesmo, funcionária, não tem risco de sair do CNJ por hora, né? Só se ela tiver algo mais alvissareiro. Mas ela é uma pessoa, é uma referência para apontamento, todos os tribunais que têm alguma dificuldade no preenchimento do módulo de produtividade, que é dali que a gente vai extrair toda a justiça em número mesmo, né? Como é que a justiça está se manifestando. Possui mestrado em estatística na Universidade Federal do Rio de Janeiro e é bacharela em estatística pela Universidade de Brasília. Nós temos também aqui do professor Luciano Romano Murilas, que é desculpe, eu troquei o nome, doutora. Luciana Romano, professora, doutora em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa na Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, onde leciona várias disciplinas para o curso de administração, direito do trabalho, direito tributário, direito empresarial e direito internacional. Graduada pelas Faculdades Integradas de São Paulo, possui doutorado e mestrado em linguística, língua portuguesa e graduação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Dentre diferentes interesses de pesquisa, pesquisou programas de sustentabilidade, em conjunto com a Universidade de Bolonha, financiado pela FAPESP. Atualmente coordena o grupo de pesquisa Habeas Data, Centro de Estudos de Pesquisas em Jurimetria, que estuda possíveis aplicações do direito no mundo ao mundo dos negócios. Nós temos o professor Evandro, professor associado na Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Mestre e doutor em Física pela Universidade de São Carlos. Pós-doutorados pela IFGW, Instituto de Pesquisa Gleben-Wattingen, Unicamp, e pela Instituto de Física de São Carlos, USP. A área de atuação em pesquisa, ciência de dados, sistemas complexos, teoria de redes, business analytics, legal analytics. Vinculado ao grupo de pesquisa Habeas Datas, Centro de Estudos e Pesquisa em Jurimetria. Com a palavra, Gabi, a doutora Lívia. Vamos lá, doutora Lívia. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a nossa conselheira que abraça essa causa totalmente adequada ao conflito, com maestria, com envolvimento, com coração, aos professores, a doutora Luciana e o professor Evandro, nossa caríssima Gabriela, que é do Departamento de Pesquisa Judiciária do CNJ, os conselheiros aqui presentes, presidente Terezinha, muito obrigada pela recepção, pelo espaço, desembargadores Paulo Fontes, desembargador Nino, todos os desembargadores aqui presentes, juízes, juízas, servidores e os que se envolvem com essa causa do tratamento adequado, que é buscar uma solução consensual para o conflito, que enxergar a busca da paz social, que é possível. Bem, eu vou começar falando do Departamento de Pesquisa Judiciária, alguns números que são extraídos do nosso trabalho tão bem desenvolvido pelo departamento, representado aqui pela Gabriela. O Departamento de Pesquisa Judiciária, além dos números que ele trabalha, ele também tem a gestão do Pesquisa Justiça, como vai ser a pesquisa ora apresentada. É um programa permanente do CNJ e que vai no intuito de levantar dados justamente para a gestão. A gente não pode pensar em gestão hoje sem dados. Diante disso, qual é o quadro do Poder Judiciário para o ano base de 2018?
Nós temos hoje um universo de quase 80 milhões de processos. O maior número desses processos ele vai estar na estadual, 62.988.000, quase 63 milhões. A Justiça Federal, o Justiça do Trabalho, os tribunais superiores, eleitoral e militar. Estadual, que é o menor número, que se tem menor acervo, 3.403 processos. O índice de conciliação, e aqui eu vou apresentar um número que foi divergente do que o ministro Toffoli apresentou, é porque eu estou levando aqui em consideração o número total de conciliação. E aí inclui tanto o número de processos, considerando o número total de processos que estão nos tribunais superiores e também na execução. Então, o nosso índice de conciliação no Poder Judiciário, a gente pode pensar em melhorar, e por isso eu coloquei o nome dessa apresentação como estratégia para o consenso. A gente precisa de estratégia. A gente quer chegar ao consenso, a gente tem que saber o meio que a gente vai buscar para chegar lá. E, para isso, a gente precisa de dados concretos, a gente precisa de números, a gente precisa de pesquisa, inclusive empírica. Então, o índice de conciliação é de 12%, o trabalho está com maior percentual, e a nossa Justiça Federal aqui, considerando o total, ela fica com 7%, e a estadual fica com 10%, eleitoral é um percentual muito pequeno. O tempo médio de tramitação, esse é outro elemento importante, aqui saiu da minha apresentação, é de 3 anos, tramitação todo o Poder Judiciário, mas aqui eu não estou conseguindo... meu percentual saiu aqui da apresentação. Eu sei... Gabriela, tens aí? Vou procurar aqui. Eu passo e depois volto, pode ser? Bem, diante disso, o nosso quadro, o quadro de dados do Poder Judiciário é esse. Nós temos uma conciliação ainda muito modesta, que ela precisa avançar, e existe uma política institucionalizada no Conselho Nacional de Justiça. Nós temos hoje também uma estrutura normativa que permite o tratamento adequado do conflito. No âmbito do CNJ, a Resolução 125, ela tem uns vetores de regulamentação, de capacitação, de articulação de gerenciamento e de plano de ação com acompanhamento de resultado. Então, e são atribuições do CNJ. Por quê? Porque ele é a necessidade, já foi vista a necessidade de se trabalhar a pacificação pelos meios alternativos, pelos meios adequados, além da cultura da sentença. Então, dentro da regulamentação, cabe ao CNJ estabelecer diretrizes para a implementação da política, os critérios, inclusive critérios de merecimento para a promoção e remoção de magistrados, levando em conta a adoção dos meios adequados, meios consensuais, cabe a normatização da atuação de conciliadores, mediadores e facilitadores, estabelecimento de parâmetros remuneratórios de mediadores, foi o que ocorreu no final do ano passado, com a resolução. Cabe ao CNJ também pensar na capacitação de conciliadores, mediadores, servidores e facilitadores, articulação, que aí eu acho que é o trabalho mais delicado, que é quando ele vai buscar o que a conselheira faz diuturnamente, é fazer articulação com todos os integrantes do sistema de justiça, as entidades públicas e privadas, agências reguladoras, gerencia o cadastro de conciliadores e mediadores judiciais, e agora a gente está trabalhando com um plano de ação, uma forma mais efetiva, com o estabelecimento do plano de ação e acompanhamento de resultados. Nesse plano de ação, desde o final do ano passado, na gestão do ministro Toffoli, foi instituído um programa de tratamento adequado, que é o programa Resolve. Visando o impulso da política, mediante projetos temáticos específicos para a consolidação e ampliação dessa política de tratamento adequado. Então, há uma troca de experiência. O que se quer é troca de experiência entre tribunais e o estímulo e cooperação ao cumprimento de metas dirigidas ao judiciário. Metas que a gente tem que pensar que não são estabelecidas, não é o CNJ que está estabelecendo metas para cumprimento. Hoje, as metas são construídas pelos órgãos do Poder Judiciário. Em todas as reuniões preparatórias, antes do encontro nacional do Poder Judiciário, essas metas são discutidas pelos tribunais e são fixadas. Então, esse trabalho do CNJ, vamos buscar, é um trabalho cooperativo, tanto não só na construção da meta,
mas também de como essa meta ela vai ser cumprida. Bem, dentro dos projetos específicos, nós temos o Resolve Previdenciário, só para benefício por incapacidade, que se busca ali, eu acho que a gente tem que pensar no Judiciário Uno. No caso das ações previdenciárias, elas têm ações previdenciárias tanto no âmbito federal como estadual, e a ideia do projeto específico é o estabelecimento de parâmetros uniformes para tratamento das causas relativas ao benefício por incapacidade, tanto na federal como na estadual, na competência delegada e acidentária. Então, esse programa ele visa a expansão daquele modelo de conciliação remota via ETRBI, que é uma equipe da Procuradoria-Geral Federal, visa a capacitação dos peritos médicos. Nós estamos com um curso agora, que vai ser um curso online, que ele está em andamento, visa uma capacitação de magistrados estaduais e servidores na matéria previdenciária, padronização de quesitos periciais mínimos mediante formulário eletrônico no PJE e operacionalização de uma rede nacional do Poder Judiciário na temática previdenciária. O que a gente precisa conversar, a gente não dá para a gente ficar isolado, cada um fazendo a sua parte no seu gabinete. A gente precisa trocar ideias, eu acho que é muito importante isso, a gente chegar tanto o Judiciário Federal, Estadual, aquilo que pode ser cada qual pode contribuir para o engrandecimento da matéria. Então, uma outra questão interessante é que, dentro desse projeto específico do Previdenciário, é a adequação no PJE de um campo, uma questão simples, mas pode gerar um resultado grande, incluir no cadastro de ação um campo específico para a inserção do número de benefícios. A capacitação, como eu já falei, dos peritos médicos via EAD, a gente já está, um curso que está em andamento. Há um grupo de trabalho no CNJ, que foi constituído agora em 2019, para tratar desses quesitos, dessa aquisitação mínima do laudo pericial. Cadastro nacional, pensando já num cadastro nacional de peritos com polos regionais de atuação. E um tema muito delicado, mas que a gente tem que se debruçar sobre isso, seria a uniformização dos honorários periciais, porque tem distorção entre o Conselho de Justiça Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Acho que a gente não pode deixar passar ao largo, essa é uma questão delicada. Hoje, a Justiça Federal está passando por um sério problema, que estamos sem recursos para pagar os peritos. O nosso perito está desde janeiro, que eles estão sem pagamento, a gente tem que cuidar dessa situação. E tem um grupo de trabalho especificamente para isso. Tem também o Resolve, dentro desse plano pensando nesse plano de ação, de estratégia de ação dentro do tratamento adequado. Existe uma atuação do CNJ com relação aos planos econômicos da poupança, uma forma de incentivar que melhore as taxas de adesão àquele acordo coletivo que foi homologado pelo STF. Então, um trabalho que a conselheira se entrega e faz todos os contatos para tentar com os tribunais, para que se ocorram os eventos presenciais, para dar divulgação. Aqui há a possibilidade de poupadores, aqueles que têm as ações judiciais, que eles podem aderir ao acordo coletivo que foi homologado pelo STF. No âmbito dos conselhos profissionais das execuções fiscais, também tem um trabalho específico. Está se buscando hoje, há uma pesquisa em andamento para se levantar quais são os meios de cobrança que os conselhos profissionais eles estão utilizando na cobrança da dívida ativa. É uma questão aqui bem específica da Justiça Federal, buscando aqui o que se quer na constatação desse dado, e aí veio uma contribuição enorme do nosso Departamento de Pesquisa Judiciária na elaboração do formulário eletrônico, para que eles nos respondam, e, a partir disso, a gente tenha um panorama de como está sendo feita a cobrança dos créditos dos conselhos, para se pensar em estímulo, uma cobrança judicial e fomento às sessões conciliatórias. E, por fim, já estou finalizando, eu queria... O tempo médio sim, tá. Depois eu vou voltar só para passar o tempo médio dos
do tempo médio de tramitação dos processos. Mas eu queria, já que eu já cheguei aqui no Resolve, no Resolve, além do trabalho dos projetos específicos, tem um projeto aqui para incremento do CNJ, um incremento dos métodos autocompositivos mediante plataformas online. A ideia é que já tem a primeira fase, já está em andamento, que foi um acordo de cooperação técnica que foi celebrado com a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, recentemente, para desenvolvimento de uma plataforma que integre o consumidor.gov ao PJE. Uma fase que abriria mais uma porta para o autor, especificamente nas ações de consumo, ter a possibilidade de chegar a uma resolução de sua demanda. Essa ferramenta ela já está em desenvolvimento, e o que se busca é que, a partir de agosto, a gente consiga colocar ela em funcionamento em alguns tribunais pilotos. Bem, vou voltar aqui. Sim. Nesse momento de negociação, nessa fase de negociação, essa primeira fase do Resolve, a busca para se fazer a integração, no sentido de fomentar uma outra forma, outra porta para a solução do conflito, mas também pensando na diminuição do tempo de tramitação, porque a partir do momento que já teve um termo de adesão celebrado pela FEBRABAN, então, o primeiro segmento que já aderiu ao termo ao acordo de cooperação técnica foi o segmento bancário. A partir do momento que, com a adesão, aquele demandado, quando, se não for obtida a conciliação, a resolução da controvérsia no âmbito do consumidor.gov, aquela demanda já volta mediante citação, já volta para o PJE e a citação vai ser eletrônica. Então, há um ganho de tempo considerável. No nosso caso específico, nossas relações de consumo, pensando numa Caixa Econômica, é muito simples, porque ela já está cadastrada para a citação eletrônica. Mas, pensando no universo Brasil, é um ganho considerável, porque tem muitos bancos pequenos e que eles não utilizam a citação, não estão cadastrados para a citação eletrônica. Então, o que se quer nesse acordo de cooperação, é fomentar mais o meio para a solução de controvérsia e também pensando numa tramitação mais enxuta, uma tramitação processual mais enxuta, incluindo a citação eletrônica como forma de citação exclusiva. Bem, então eu vou voltar lá ao tempo médio, que eu tinha falado, que aqui a minha apresentação sumiu. O tempo médio de trâmite dos processos do Poder Judiciário é de 3 anos. Na Justiça Estadual, ele é de 3 anos e 6 meses. Na Federal, de 2 anos e 7 meses. Na Eleitoral, de 10 meses. Justiça do Trabalho, 1 ano e 4 meses. Faltou só. Militar, 3 anos e 6 meses. Tribunais Superiores, 1 ano e 3 meses. E a Justiça e o Juizado. Não, tinha um dado do Juizado, que eu acho que é 1 ano e 6 meses, se a minha memória não está falhando. Que ele está aqui e a Gabriela não... É 1 ano e 6 meses. Então, esse que é o nosso tempo médio de tramitação. Então, por exemplo, no âmbito dessa plataforma, dessa integração da plataforma consumidor.gov ao PJE, se o prazo que vai ser dado para os demandados ali é um prazo de 10 dias, imagina o quanto isso não vai repercutir numa ação no juizado, se a gente conseguir resolver nesses 10 dias, o quanto isso não repercute numa ação de juizado, que o seu tempo médio é de 1 ano e 6 meses. Bem, eu fiz essa apresentação para deixar expresso aqui o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CNJ, a importância que o Conselho dá tratamento adequado, e eu vou encerrar aqui a minha participação e repassando a palavra para a conselheira da audiência. Muito obrigada. Obrigada, Lívia. Bom, eu vou aproveitar o intervalozinho e cumprimentar e agradecer aqui a presença do desembargador Johnson de Salve, do nosso juiz, presidente da JUF, Fernando Mendes, e nosso desembargador, integrante do grupo de benefício por incapacidade, Paulo Sérgio Domingues, o nosso procurador
federal, eu sempre fico na dúvida. Leonardo e o Vitor, né? Ávio, desculpa, eu não, mas eu sei quem é. E também as nossas palestrantes que estão aqui, doutora Silvia e acho que doutora Juliana, tá? Sejam bem-vindos. Bom, dando prosseguimento, eu passo a palavra à Gabi para falar um pouco sobre o Departamento de Pesquisa Judiciária, que é um ponto-chave de gestão no CNJ. Bom dia a todos. Eu vou falar rapidamente, só para contextualizar, na verdade, né, como já foi dito, a pesquisa que vai ser apresentada daqui a pouquinho pelos professores, pela Luciane e pelo professor Evandro, faz parte de um programa do CNJ, do Departamento de Pesquisas Judiciárias. Eu vou falar rapidamente do departamento, os dados que existem, para que depois vocês possam, com calma, olhar. A gente não vai ter tempo aqui de ficar entrando em detalhe, mas só para que tenham noção das informações que a gente tem hoje em dia. A gente hoje tem bastante informação de conciliação, graças à conselheira Daldice, que vem há alguns anos alfinetando a gente, né, e falando, a gente precisa desses dados, a gente precisa desses dados. E hoje a gente tem várias informações por vara, por magistrado, sobre, né, das sentenças homologatórias, audiências realizadas. E é graças ao apoio que a gente recebe da conselheira, né, nesses últimos anos. Eu também agradeço a doutora Lívia, que sempre trabalhou em parceria com a gente. O departamento está inserido dentro da Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica, da qual a doutora Lívia e mais outros 3 juízes fazem parte e coordenam nossos trabalhos. E a gente conta demais com a ajuda deles, porque, como a conselheira falou, sou formada em estatística, então não tenho conhecimento em direito, e com o apoio dos juízes, dos conselheiros, é que a gente consegue enriquecer, qualificar o trabalho. Então, o nosso departamento é um departamento criado por lei, né? A gente conta na nossa estrutura com o apoio de um conselho consultivo, que é formado por pesquisadores renomados da área, e todo esse processo, inclusive, de seleção dos novos temas, passa por deliberação desse grupo. É um grupo que é indicado pelo presidente do CNJ. Tá? Nosso objetivo principal é desenvolver pesquisas, diagnósticos do Poder Judiciário, né, de forma a fornecer subsídios para que possam ser formuladas políticas, acompanhamento de políticas e verificação da eficácia dessas políticas. Então, e também, obviamente, disseminar as informações, transparência, né, publicidade dos dados do Poder Judiciário. Então, eu vou falar aqui principalmente do programa Justiça Pesquisa, né, que é o motivo pelo qual a gente está aqui hoje presente, para a apresentação da pesquisa que foi realizada pela USP. Essa pesquisa faz parte da 3ª edição, então, é um programa que começou em 2012. A cada biênio, aproximadamente, a gente lança editais novos, né, porque tem toda a fase de escolha dos temas pelo Conselho Consultivo, depois a gente faz o edital público de chamamento, né, para todas as instituições sem fins lucrativos. Há uma avaliação das propostas recebidas, aquelas propostas melhores, né, em termos, elas são pontuadas pela metodologia, abrangência regional, né, vários critérios, referência bibliográfica trazida. Com base nisso, é feita a seleção da melhor pesquisa contratada, e aí vem a contratação e tem 1 ano para fazer. Então, esse é um programa. Então, a gente começou, a primeira publicação ocorreu em 2015, da primeira edição, a segunda em 2017, a gente agora está terminando o ciclo do edital de 2017, com as publicações de 2019, tem 4 já no ar, falta apenas mais uma sobre especialização de serventias, que deve sair em breve. E aí é justamente uma inovação do ministro Toffoli, como foi dito aqui na abertura, pela conselheira, é que essas pesquisas sejam entregues e publicadas em eventos onde participa o público-alvo a quem interessa. Né? Antigamente não era feito assim, era feita uma entrega coletiva das 6 juntas e acabava se perdendo pelo grande volume de informações, de temas totalmente distintos, porque aqui a gente tem saúde, justiça criminal, direito da criança, oitiva de criança, então são temas, e conciliação, são temas bastante mistos. E a gente está na 4ª edição, se tiver alguma universidade interessada aqui, estamos com a 2ª convocação em aberto. A primeira convocação já foi encerrada, dia 30 de abril, de 3 temas, 2 no âmbito criminal e 1 sobre a questão da política previdenciária. Agora a gente está com um edital em aberto sobre a situação do negro,
a efetividade da desburocratização, com caso prático na questão da paternidade socioafetiva, para objetivar, né, a avaliação dessa desburocratização, e ações possessórias e conflitos coletivos. São os 3 temas em aberto até dia 23 de junho, a gente está recebendo proposta. E o edital está no nosso site do departamento. Só para que tenha uma ideia, a gente tem algumas modalidades, né? O departamento ele tem essa modalidade de contratação, via parceria com universidades, instituições sem fins lucrativos, mas a gente também tem uma massa de dados grande que a gente recebe dos tribunais, com o qual a gente produz o que a gente chama de relatórios internos, né? Com a própria equipe, que é uma equipe multidisciplinar, que tem estatística, direito, sociologia, ciências políticas, letras. A gente tem um pouquinho de cada coisa, uma equipe pequena, mas que tem um pouquinho de cada área de formação. A gente produz relatórios na medida do interesse da alta administração, das demandas, né, da Secretaria Especial. Então, em 2019, a gente já teve 3 relatórios publicados, feitos pela própria equipe. Nosso ciclo de publicação é mais forte no segundo do que no primeiro semestre, porque, justamente nessa fase inicial, a gente está recebendo os dados, validando, criticando. Então, agora a gente começa a conseguir ter os dados mais consolidados para começar a fazer as publicações para fora. Algumas publicações de 2018, os temas são bem variados. E o Justiça e Números, que acho que é a publicação mais conhecida, que desde 2005 nunca foi interrompida, independente de troca de gestão, é uma série contínua, um fluxo contínuo, instituído por uma resolução, começou lá na Resolução 15, em 2005, acho que 2005, bem antiga, depois foi substituída para 76, em 2009, e desde então a gente vem recebendo periodicamente as informações. Aqui também, apesar de a gente estar no último dia, hoje é dia 31 de maio, último dia para recebimento de arquivo de revista, mas se tiver alguém interessado em mandar um artigo, estamos recebendo. A gente tem uma revista eletrônica, a gente segue as regras da CAPES, ainda não temos qualis, mas queremos. A gente tem o sistema de parecerista, avaliação de parecerista pelo sistema duplo cega. Tá? Então, o nosso e-mail, revistaCNJ@cnj.jus.br. Qualquer tema relativo ao Poder Judiciário está em aberto. Estamos recebendo até hoje. Infelizmente, hoje já é o último dia, mas lançaremos semestre que vem outro número também, tá? Outro volume. E também, se tiver alguém com interesse, com doutorado na área, que tem interesse em ser parecerista, também pode mandar um e-mail que a gente receberá com muito prazer. A gente também tem aplicativos para dispositivos móveis, são 3 aplicativos desenvolvidos pela própria equipe, né, que a gente tem TI também na nossa equipe, pela própria equipe do departamento. A gente tem um aplicativo do CNJ em Números, que traz as informações praticamente em tempo real, atualiza a cada 2 horas, dos dados da produtividade de cada conselheiro. Então, se quiserem ver a produtividade da conselheira da Audice, está lá. Tem lá o acervo, a data, quantos processos há mais de 5 anos, tem uma série de informações por classe, PP, etc. Justiça Aqui, ele vai mostrar um mapa das unidades judiciárias. Então, ele vai sempre usar a sua localização geográfica. Então, aqui com certeza vai aparecer o TRF como a mais próxima, né? Mas ela é um mapa que mostra a unidade judiciária mais próxima, dependendo do segmento de justiça que você deseja. E do Supremo, parecido com o do CNJ, são os dados do próprio Supremo. Aqui, no caso, as informações são fornecidas pelo Supremo, né? O CNJ a gente puxa pelo próprio PJE, mas do Supremo os dados são compilados e são gerados pelo Supremo, a gente só faz a visualização na forma de aplicativo. E a gente também, outra forma de publicação, além dos relatórios físicos e dos aplicativos, são os painéis. Os painéis são interativos, são atualizados dependendo do painel, dependendo da periodicidade com que o dado chega ao CNJ, são atualizados diariamente, mensalmente, anualmente. A gente tem 5 painéis. O do Justiça e Números, o mais conhecido, todos os dados que a gente recebe. É claro que o relatório, por ser um arquivo PDF, ele não pode... não daria para a gente fazer um relatório com 1000 páginas, né, com todos os indicadores. Então, todos os indicadores ficam no painel e podem ser consultados de forma livremente por tribunal, por segmento, por ano. Tá? A gente tem indicador de produtividade, despesa, força de trabalho. Aqui é só um convite a olhar, não tem como a gente se aprofundar. Módulo de produtividade mensal, e aqui a gente tem várias informações sobre conciliação, então é possível escolher a unidade judiciária, observar o índice de conciliação de cada unidade judiciária, de cada magistrado. Os sejusques, tem relação de todos os sejusques,
georreferenciados, né? Então, é um banco de dados, um painel um pouco lento de consulta, a gente precisa trabalhar para melhorar a performance, mas é um painel bastante rico em termos de conteúdo de informação, né? E ele é atualizado, ele roda diariamente, mas a frequência de envio dos dados para o CNJ é mensal. Então, a gente tem dado atualizado até, está final de maio, a gente tem dado atualizado aqui até de abril, né? De 2015 até abril de 2019. Um outro painel de demanda repetitiva, processos sobre estados, repercussão geral, recurso repetitivo, IRDR, IAC. Um de socioambiental, né, bem eclético. Aí a gente tem também aqui consumo de papel, de água, de copos descartáveis, né, também sobre a questão da sustentabilidade. E um painel de violência doméstica contra a mulher também, parecido com o do modo de produtividade. A gente tem os dados da produtividade, os dados, né, de número de processos julgados, baixados, etc. Também é isso. Mas gostaria de agradecer a presença. Obrigada, conselheiro. Obrigada, doutora Lívia, pelo apoio. Obrigada a todos. Obrigada, Gabi. Então, agora nós vamos... Quem começa? Professora? Então, pois não, professora, estou com a palavra. Vamos lá. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para a nossa participação aqui. Muito obrigada, conselheira Daldice, pelas suas palavras. Muito obrigada a doutora Juliana também, a Gabriela. Nós só temos a agradecer por podermos estar aqui e apresentar a pesquisa. Como foi dito no painel de abertura, a importância da pesquisa. A gente tem feito muita pesquisa, mas ela é pouco publicizada. Então, essa oportunidade é muito relevante para nós, para podermos divulgar, de fato, o que temos feito na universidade e aí pela contratação do CNJ, né? Então, a gente apresenta a nossa pesquisa, mediação e conciliação avaliadas empiricamente, jurimetria para a propositura de ações eficientes, é o que nós trabalhamos nesse edital, que foi contratado, como a Gabriela mencionou. A nossa equipe é composta por, basicamente, 3 grupos, né? Então, nós temos um grupo de direito, composto aí por várias pessoas, mas o grupo inicial somos eu e a professora Carla. Temos um grupo de dados que recolheu e coletou todos esses dados, capitaneado pelo professor Hildeberto, e temos um grupo de estatística capitaneado pelo professor Evandro, que vai falar junto comigo. A gente vai fazer uma fala conjunta, né? A gente, aqui, mas... professor Evandro ali, a gente sempre faz a fala conjunta, cada um fala a parte que conhece melhor, né, mais adequadamente. Até o professor Hildeberto aqui seria o ideal, mas não temos tempo para isso. O Tiago, que é um advogado que passeia um pouco melhor pelas outras áreas, porque não é tão simples conversar a área de direito com a área de estatística. A gente se perde nas palavras, e aí a gente tem várias pessoas aí ao nosso redor, vários alunos que foram trabalhando com a gente para poder realizar esse trabalho, que está bastante grande. Ele é muito maior do que isso que nós vamos apresentar aqui, e ainda maior do que está nesse relatório, que vocês já podem acessar pelo QR Code, ele já está disponível, né? Então, essa é a equipe que trabalhou nesta pesquisa. Então, a pesquisa, o nosso objeto de estudo foram os processos finalizados por homologação, mediação e conciliação. Nós nos centramos na Justiça Estadual, que era esse o pedido, em primeira instância, porque 94% dos processos tramitam nessa primeira instância estadual, então é onde nós nos centramos, mas temos condições de ir para as outras justiças, esse é um dos nossos objetivos ainda. Nós focamos em 5 estados brasileiros, então foram feitas, o trabalho se centrou nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará e Piauí, com pesquisa quantitativa e qualitativa, fizemos visitas a esses espaços, e o período de estudo compreende o prazo de 5 anos, então foram coletados os dados processuais de 2013 a 2017, pela parte quantitativa, isso graças ao processo judicial eletrônico. Então, agradecemos muito a existência desse processo judicial eletrônico. E quando a doutora Juliana fala da inserção, por exemplo, do número de benefícios para a requisição administrativa de previdência, isso ajuda muito para a pesquisa, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de pesquisa, isso ajuda muito, é muito relevante o aperfeiçoamento dessa base eletrônica. Bom, passo já a palavra para o professor Evandro, que vai falar do método, aí, das etapas, como é que a gente fez essa coleta de dados. Tá bom, então você vai passando. Passo.
muito importante entender que essa pesquisa é feita em colaboração em 3 áreas, né? O professor Beto fez, o Deberto, né? Ele fez essa parte de coleta de dados. Então, assim, como vocês viram lá, o Tiago, que está aí na 4ª fileira, acompanhando a gente, o Tiago é um cara que entende de todas essas, né, essas 3 áreas. Então, obter esses dados foi realmente a parte mais difícil do processo. Com essa medida que o ministro disse de que vai ser mais incentivada a digitalização, eu acredito que essa parte vai passar talvez da pré... Eu acho que ainda está numa etapa primária, os dados no Brasil, a transparência e tal. Talvez pré-primária até. Então, esse foi um trabalho muito difícil de coleta dos dados, né? Então, eu tenho aí um robozinho coletando os diários e transformando em TXT. Isso deu muito trabalho. E depois, a segunda etapa, Luciano, é limpar esses dados, quer dizer, tratar esses dados, passar de um PDF, quer dizer, deveria estar digitalizado já, mas não está. Então, passar para PDF e organizar isso para ter uma primeira versão dessa estrutura. Então, as pessoas trabalharam, né, a parte de codificar isso e dizer, olha, isso daqui é um acordo. Então, isso é muito difícil, já devia vir pronto esse dado para a gente, mas, enfim, esse é o nosso trabalho. A extração dos dados, quer dizer, fazer mineração de texto, utilizar técnicas de inteligência artificial, que estão sendo na moda aí hoje, quer dizer, tratar algoritmos para classificar e detalhar o processo, realmente foi uma etapa bem difícil. E aí a gente vê, sem os dados, né, não tem a parte de... Não existe inteligência sem os dados. A parte 4. Né? Aí nós fizemos as análises. As análises são análises estatísticas, análises que vão detalhar para cada comarca, cada localidade. A gente tem, então, condição de extrair esses números, depois de tudo classificado, organizado em bases de dados que transcendem um pouco aquela ideia de bases estruturadas, né? A gente tem a parte de classificar documentos, é uma base de dados que não é uma base de dados que não é mais estruturada no sentido de tabelas, e sim de documentos. E aí nós, pela primeira vez, fizemos um mapeamento do processo. Aplicamos uma técnica considerada né, de engenharia e tal, aplicamos para a área de processos que a gente está analisando. E essa parte é do movimento de processos. Depois de identificado, extraímos novamente todos os movimentos dos processos que identificamos por editais, e para cada processo pegamos toda a sequência, as datas e movimentos, e fizemos, então, um mapeamento desse processo, tiramos estatísticas e tempos, né? E vamos apresentar para vocês uma parte disso. Então, ao todo foram, numa etapa inicial, 126 milhões de editais, isso porque nós consideramos vários anos na pesquisa, e depois essa identificação que foi feita inicialmente, ficamos com 1.400.000 processos, nesses estados apenas, de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará e Piauí. Então, essa identificação automática levou a esse foco, a esses processos, né, Luciano? E, depois disso, a gente analisou também, para cada estado, né, para cada município, nós verificamos algumas características socioeconômicas, para poder, então, definir uma amostra de localidades que seriam semelhantes para a gente também fazer uma pesquisa qualitativa. Né? Então, além da parte... essa técnica de análise de dados é uma análise estatística. Então, definimos isso a partir de estatística e depois fizemos a parte de análise de dados, tanto quantitativa quanto qualitativa também para isso. Foram 93 entrevistas nesses estados, 37 cidades visitadas, e tiramos, depois a Luciana vai falar mais a respeito dessa parte, que foi ela que coordenou, né? Vamos ver a próxima parte. Tá. Então, agora com a Luciana. Só para a gente dizer o que foi que a gente visitou, então, esses foram os... Você está voltando. Foi demais. Esses foram os estados... Aqui. Ih, gente, está respondendo demais aqui. Fizemos um relato fotográfico, a gente tem condições de fazer análise da arquitetura judiciária, achamos que era relevante verificar se o espaço
do Sejusc, ou mesmo das salas de conciliação, eram adequados, né? Então, tem essa resposta. E incluímos, durante a pesquisa, um questionário com os advogados, que inicialmente não estava previsto. Como os advogados foram muito mencionados pelos magistrados e servidores entrevistados, decidimos incluir um questionário com os advogados e conseguimos agregar essas informações também à pesquisa. Então, aqui foram as cidades visitadas, né? A gente procurou fazer a visita, as cidades foram escolhidas de maneira estatística, mas a gente também fez um ajuste geográfico, porque esse país é grande demais, e, infelizmente, não dá para a gente visitar exatamente o que a gente queria, né? Só para mencionar, a gente tem todos os dados, exceto os dados do Estado do Paraná, nós não temos os dados do Estado do Paraná disponível. Então, o que inicialmente parece ser muito transparente, parece que a gente tem todos os dados, do Paraná, por exemplo, a gente não tem. A gente tem a resolução, por exemplo, do número dos processos, ela é de 2009. Os números não estão regulares até hoje, nós temos mais de 10 anos. Então, tem muitos dados, muitos achados de pesquisa que nós encontramos que eram inesperados, né? Então, tem muita coisa ainda para explorar. A gente aqui está mostrando só uma casquinha, né? Dos resultados, o professor Evandro vem falando, então, da gestão do processo. Essa dificuldade... Volta um pouquinho. Aí. Bom, a dificuldade com os dados, né? Ela foi realmente maior parte do tempo. Nesse período de 1 ano, na verdade, ele foi reduzido por questões de ter esses dados na forma correta e relatórios, enfim. Mas, olha só, essa gestão do processo, essa técnica de mineração de processos, na verdade, de processo industrial. Então, você analisa uma atividade, as atividades que vão acontecendo, você marca, né? Nesse caso aqui, um processo, ele foi identificado num edital, e aí depois nós levantamos os registros dos movimentos. Ou seja, todas as atividades. Tem um início e tem um movimento 1, 2, 3. Isso tem uma tabelinha com isso. A gente fez essa tabela e tal, e aí depois o software passou para um diagrama, né? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Para isso, a gente tem um vídeo que ele não está funcionando nesse slide. Peço, então, para o pessoal passar o vídeo. Ele tem um vídeo de 7 minutos, se não me engano. E ele mostra isso, que é como você, a partir dos dados, para qualquer localidade, aqui a gente fez para Guarulhos, né? Então, a gente abre os dados que nós tabulamos com todos os movimentos de cada processo. E aí você tem na primeira coluna a identificação do processo. Você tem também isso para todos os processos, né? Depois eu vou mostrar filtros. E depois isso é identificado. Olha, esse processo, o que aconteceu com esse processo? Quais foram os movimentos? Então, eu tenho a tabela de movimentos desse processo. A ordem e tudo mais está só registrada aí. Eu tenho as datas que esses movimentos ocorreram e tudo registrado. O padrão da data permite até milissegundos, enfim, mas aqui é ano, mês e dia. E então, os registros são muito importantes, né? Porque isso vai permitir que o software analise esse padrão. Eu tenho os assuntos, né, que aí está despesas condominiais. Tem a classe, procedimento comum. E com isso você importa os dados e a parte de matemática, de combinar conjuntos, cria um mapa desse processo, onde você tem todas as medidas, tudo que está acontecendo resumido num mapa, né? Então, o fluxo do processo, quer dizer, como que acontece esses movimentos, então fica mapeado com frequências. Então, por exemplo, a petição juntada, 31.781 vezes ocorreu esse movimento nessa localidade, né? E você tem como mudar de frequência absoluta para tempo, né? Então, aqui eu estou colocando, por exemplo, tempo mediano, 48 horas para passar de petição juntada para termo de audiência digitalizado. Você pode ver qual processo que durou mais nisso também, nesses movimentos. Cada tipo de movimento, né? Então, por exemplo, você tem ali 34 meses um processo demorou para documento juntado para petição juntada. Mas, assim, isso não é que foi diretamente, pode ter outros caminhos. Esse é um mapa reduzido. Você pode ter mais informações. O tempo médio, por exemplo, é 3,4 dias. Então, fluxos, setas que estão mais grossas, 25 semanas para trânsito julgado a partes para petição juntada. E, com isso, você faz um raio-x em todo o processo. Então, isso que eu disse para vocês, essa técnica é a primeira vez que isso é aplicado, né, nessa área. E você tem como ver tempos médios distribuído livremente para remetido ao DJE.
e investigar isso para tentar ver gargalos, que fala no processo de produção, né? Então, verificar isso nessa... E a gente pode fazer isso, ilustrar esse processo. Essa animação significa cada disco amarelinho é um processo que está passando de um movimento, de um tipo de movimento para outro. E vocês veem que, às vezes, tem uns que vão mais rápido, outros mais demorados. Mesmo que... E o remetido ao DJE, né, quer dizer, nessa etapa eu falei para o Luciano, olha, isso aqui é muita coisa, não dá para melhorar isso. Ela falou, isso aí é uma etapa mais burocrática, tudo tem que passar aí. Ok, mas está demorando tempo. Então, assim, como a Gabi falou, eu sou físico, então eu vejo isso, está demorando muito, tem muita... isso é um gargalo, quer dizer. Então, como melhorar isso? Talvez essa digitalização, que foi o que o ministro falou, vai atacar esses problemas, né? Mas, enfim, essa técnica, esse método, né, a gente tem como tirar tempos de todas essas etapas, tem como verificar menos atividades. Como que eu posso resumir esse processo ainda mais? Então, claro, existem outras etapas entre esses movimentos, mas eu posso ver, olha, 42 dias para arquivado provisoriamente, a partir de certidão de publicação expedida, uma coisa desse tipo, 44 horas remetida ao DJE para certidão de publicação. Decisão, 12 dias de petição juntada para decisão, conclusos para decisão, enfim. Eu posso expandir essa árvore. Se eu colocar 100%, aí fica uma coisa extremamente complexa, porque nós vimos também assim, quais são as características de cada movimento, de cada processo. Praticamente, que a Luciana fala, cada processo é um caso, cada caso é um caso. É verdade, mas ele pode ser mapeado, reduzido num esquema, assim, numa figura que você tem médias, que você tem estatísticas. E você pode recuperar também cada caso com essas estatísticas, né? Então, agora vai ter uma parte ali na estatística que vai mostrar as estatísticas. Por exemplo, uma visão geral. Eu tenho, assim, nessa visão geral, 7.700 processos sendo analisados nesse software, tem 603 atividades e 366 mil movimentos que foram analisados nesse período. As atividades, como eu falei para você, algumas atividades mais burocráticas são mais frequentes, né? Mas a decisão entra ali no sexto, acho. Você tem também como verificar o percentual dessas atividades, classes, né? Procedimento comum, tal. E agora a gente pode filtrar para ser mais específico, porque aí eu coloquei todos, né? Assuntos mais específicos, né? A frequência aqui, procedimento comum, depois a execução de título extrajudicial, assuntos, despesas condominiais são mais frequentes nessa localidade, mas tem indenização por dano moral. Então, agora, também é possível você fazer um mapa por assunto específico, né? Quer dizer, o mapa vai ficar mais detalhado, mais específico para esse assunto. E isso também, rapidamente, você pode resolver nesse software. Eu acho que vai ser explicado. Cada caso é um caso. Você tem todos os movimentos, você tem o processo, né? Você fala, o que é esse processo? O que aconteceu com esse processo? Então, você tem a comparação dele com todos os outros, em gráficos e tal. A parte de você filtrar, agora, ilustrar para vocês. Por exemplo, filtrar para, acho que é indenização por dano moral. Você escolhe um assunto e faz o filtro. E aí, para esse filtro, você já sabe tudo daquele assunto. Quantos são os tempos, quanto que demora para uma transição de um movimento para outro. E você tem também o mapeamento. Então, nesse caso aí, escolhemos a parte de indenização por dano moral. Então, fazendo isso, você tem os resultados filtrados para esse caso. Então, daqueles processos, agora eu tenho 437 processos e 18 mil eventos. E um resumo desse processo já está diferente, com as estatísticas próprias desse caso, as atividades. A atividade, na verdade, são os processos onde a gente vê, que muitos processos burocráticos em primeiro. A classe, o assunto é a indenização por dano moral. Classe e algumas classes que esse assunto pertence. Então, assim, resumindo rapidamente para vocês, a gente achou interessante mostrar que, tendo esses dados, a tecnologia hoje permite a gente investigar muito a respeito do que está acontecendo em cada localidade, em cada comarca, né? Então, agora eu passo para a Luciana, que ela vai falar um pouco mais detalhado na parte
qualitativa. Aí, a partir disso, então, a gente faz uma análise jurídica do que significam todos esses números. Então, se a gente conseguir, por exemplo, reduzir alguma das etapas burocráticas, talvez a gente apresse o processo, a ocorrência do processo. Essa é uma das conclusões. Bom, ainda sobre gestão do processo, que é um dos resultados que a gente trouxe para cá, essa parte aqui foi coletada a partir das entrevistas. Quer dizer, como é que o processo está andando? Então, a gente identificou que tem dois tipos de andamento do processo. Na hipótese pré-processual, ele caminha desse jeito. Então, tem uma reclamação em que a parte vai diretamente ao Sejusc, que isso só acontece nas cidades onde há Sejusc, que não são todas as cidades que têm. É feito um convite que vai ser feito pela própria parte, pelos Correios ou pelo oficial de justiça. Muitas pessoas disseram que, pelo oficial de justiça, isso causa um constrangimento para as partes já não querem vir para a conciliação. Onde já se viu? Você mandou o oficial de justiça bater na minha porta? Né? Para pessoas mais simples, isso é muito complexo, né? Então, pela própria parte, pelos Correios, acaba sendo mais fácil. Pelo oficial de justiça também fica muito demorado, porque não chega no lugar, né? O oficial de justiça não consegue chegar em lugares mais difíceis, né? De acesso mais dificultado por conta de violência. Bom, tem o convite, acontece a audiência. Na audiência vai ter... A audiência pode ser feita pelo conciliador, que é um servidor, um voluntário ou um estagiário, né? Acontecendo acordo, vai para homologação, não acontecendo acordo, vai para arquivamento. Esse na hipótese pré-processual. Na hipótese pré-processual, a partir da designação de audiência, porque, como a gente viu, cada caso é um caso, ocorrem muitas variáveis antes da designação da audiência, né? Dependendo da forma como cada vara trabalha. Se tem Sejusc, há varas que enviam ao Sejusc, há varas que não enviam ao Sejusc. Há varas que preferem fazer audiência na própria vara. Fazendo audiência na própria vara, nessa audiência na própria vara, há varas que fazem com o conciliador, há varas que o juiz não acredita que o conciliador seja uma boa forma de realizar essa audiência e ele mesmo realiza essa audiência. Havendo acordo, o juiz homologa, não havendo acordo, segue o processo. Há casos, então, em que o juiz decide enviar esses processos ao Sejusc. Enviando ao Sejusc, existem casos em que o Sejusc é mais autônomo e ele mesmo define a data de realização dessa audiência, conforme a sua própria pauta. Existem casos em que o próprio juiz define, e aí é caso a caso, né? Tem cidades em que a primeira vara marca a audiência na segunda, a segunda vara na audiência na terça, e eles definem desse jeito, cada caso define a sua forma, a seu modo. Sendo no Sejusc, a audiência sempre vai ser realizada por conciliador, né? Tendo acordo, o juiz homologa, não tendo acordo, segue o processo, né? Essa é a parte de gestão processual que a gente identificou. A gente vê que existe uma autonomia total do magistrado, que é ele que decide a forma de condução do processo. Isso é bastante positivo, porque o magistrado pode adequar a sua conduta à forma daquela região, como é mais adequado para se resolver o problema lá, né? Existe uma confusão entre mediação e conciliação. Muito poucos servidores e até magistrados conseguem identificar, de fato, qual é a diferença entre mediação e conciliação, tanto com relação aos seus objetivos, quanto com relação ao seu funcionamento. Então, ainda falta, a gente percebeu que ainda falta algum tipo de formação nesse sentido. E a gente identifica, então, a realização de cursos que possibilitaria uma melhor condução do processo e, obviamente, melhores resultados de conciliação com maior pacificação social, que é o grande objetivo aí. O próprio ministro, na abertura, mencionou a pacificação social como sendo um grande objetivo da conciliação. Bom, dos resultados, a gente tem ainda mais 4 resultados a apresentar aqui, né? Fatores influenciadores do resultado. Ih, gente, está dando problema no... Aqui. Pronto. Fatores influenciadores do resultado, então. A gente tem a duração do processo, influencia a movimentação do processo, o IDH, a matéria, o facilitador da sessão e a característica das partes. Bom, com relação à duração do processo, isso foi avaliado bem... de maneira estatística mesmo. Então, a gente tem um primeiro gráfico em que é muito evidente que os processos homologados, eles duram a metade do tempo, em regra, dos processos não homologados. Então, a gente tem uma distribuição mais uniforme de duração de tempo dos processos homologados. Então, os processos homologados duram, em média, metade do tempo dos processos não homologados, né? Os processos que terminam em conciliação terminam na metade do tempo, o que pode ser usado como um argumento muito relevante para as partes fazerem um acordo. Você vai sair daqui mais rápido.
ou não, porque a gente sabe que tem partes interessadas na demora do processo. Então, é interessante a gente ver esses dados dessa forma. Com relação ao IDH, esse gráfico ficou bastante interessante, foi de uma conversa que a gente teve depois. Evandro, acho que você explica isso melhor. Não, passa mais um, só para ter o... Tá. A gente estava buscando assim, né, o que está impactando em movimentos de processo. Então, assim, você consegue menos movimentos por processo se você tiver um IDH municipal menor. Assim, não é tão alinhado, mas ele deu significância estatística. Então, você tem municípios que têm um menor IDH municipal, tem menos movimentos por processo. E com outros municípios com IDH maior, aí você tem mais movimentos por processos. A relação, se for ver essa linha azul, seria essa relação ideal, seria uma média. Quer dizer, na média, quem estaria ali? Aguaí, Guarulhos? Quer dizer, mas é só para ter uma referência. A parte cinza ali é um intervalo de confiança de 95% de confiança, mas a cada 0,1 de IDH, você aumenta movimentos por processo, quase 10 movimentos por processos a mais. E aí, a gente, no relatório em PDF que vocês têm acesso online, a gente fez uma comparação entre as cidades que estão próximas aí, porque a ideia seria avaliar cidades que têm realidades semelhantes. Então, a gente avaliou, comparando aí os dados de Luiz Correia e Silva Jardim, que são duas bolinhas que estão próximas ali. As cores das bolinhas são de acordo com os estados, né? E o tamanho dela de acordo com a população. Então, Silva Jardim e Luiz Correia são próximas. A gente avaliou também as 3 cidades ali em cima, Cabo Frio, Piripiri e Uruburetama, que são de 3 estados diferentes, então dá uma comparação interessante. E aqui embaixo, Iguaba Grande e Morro Agudo, que apesar de não estarem tão juntinhas, estão bem próximas. E a comparação é muito interessante de se ver como que as cidades tão diferentes acabam tendo respostas parecidas. Bom, com relação aos movimentos processuais, a gente observa, então, a linha azul mais escura são os processos homologados e a azul mais clara são os processos não homologados. A gente observa que os processos homologados, os processos finalizados em conciliação, em regra, eles apresentam menor quantidade de movimentação processual do que os processos não homologados. Então, movimenta-se menos. Então, a gente tem os processos finalizados em conciliação duram menos e têm menos movimentos, portanto, são muito mais eficientes, né? Com relação à matéria, a gente conseguiu isso via estatística, mas a gente também teve uma participação muito relevante das entrevistas, porque a parte de direito de família, como os casos são sigilosos, a gente não tem acesso de forma eletrônica, né, a esses processos. Então, nas entrevistas, a gente conseguiu a informação de que direito de família é, de fato, o que mais ganha, e a gente entende que isso seja, de fato, a forma mais relevante de se resolver os conflitos, né, relacionados ao direito de família. Em segundo lugar, direito do consumidor e dano moral. E aí, por último, as relações bancárias, que são as que, basicamente, não se consegue conciliação, de acordo com as entrevistas. Essa parte de baixo mostra aí uma avaliação das entrevistas de forma quantitativa. Então, a visão dos juízes, dos conciliadores e dos servidores, como acaba sendo diferente. A gente tem também a avaliação dos advogados, que vai no mesmo sentido. Direito de família, direito do consumidor e dano moral, como as mais suscetíveis de conciliação, e relações bancárias, como as menos. Com relação ao facilitador, né, então, outro fator que influencia é o facilitador da sessão. É interessante verificar que o juiz acha que o juiz é o melhor facilitador, o servidor acha que o servidor é o melhor facilitador, isso é muito interessante, e aí os advogados acham diferentes, têm opiniões divergentes aí. O que a gente pode ter como regra é que depende mais da característica da pessoa do que do seu cargo. Uma capacitação para a pessoa conseguir conduzir aquela audiência é o que daria a melhor resposta. Então, preparo, e a gente tem alguns magistrados que mencionaram que não são preparados para lidar com questões humanas. Né? Muitos magistrados, durante as entrevistas, mencionaram isso, são muito capacitados tecnicamente, não há dúvida disso, mas não há uma capacitação para lidar com questões humanas, e houve alguns pedidos nesse sentido, né? de que sejam mais capacitados para isso. O próprio ministro, no início da sua fala de abertura aqui, mencionou que não há disciplina sobre mediação e conciliação, e, de fato, isso foi verificado.
A gente incluiu essa questão também no questionário com os advogados, e ali fica muito evidente que, né, quase não tem. Mais recentemente é que as disciplinas começam a ser incluídas. Então, tem aí esses dados. Né, esses dados são mais da parte dos advogados, e a gente começa agora a ver essa inclusão de disciplinas. Quem sabe a gente consegue ter uma melhora. Né? Como outro fator, a característica das partes, a gente perguntou, mais pessoa física, pessoa jurídica, maior escolaridade, menor escolaridade. A conclusão é que depende da cultura regional e de características pessoais. Foi muito interessante no Paraná. Os juízes conseguem identificar claramente tal região é mais fácil, tal região não é, por questões culturais. É muito interessante de ver isso. O que a gente percebe é que pessoa física concilia com muito mais facilidade do que pessoa jurídica. A gente já sabe que isso é até pelos prepostos. Né? Os prepostos, em regra, os prepostos são enviados sem condições de negociação ali. A gente percebe também que menor escolaridade e menor poder aquisitivo facilitam a conciliação. E a pessoa jurídica, o poder público foi colocado também como uma forma, um poder que não concilia, e o maior grau de escolaridade. Muitas vezes, durante as entrevistas, a gente ouviu: eu quero os meus direitos, eu sei os meus direitos. Né? E aí a pessoa não abre mão. Então, aqui, com pessoas físicas e pessoas jurídicas, a pessoa física, a gente vê uma menção grande à personalidade, ao envolvimento emocional dessa pessoa com a causa. Quanto maior o poder aquisitivo, mais difícil o acordo. Quanto menor a escolaridade, mais fácil o acordo. Com relação às pessoas jurídicas, existem questões com relação aos grandes litigantes, então a gente entende que aí é algo em que possa haver uma atuação mais incisiva do CNJ. Bancos, poder público e empresas de telecomunicações são aquelas que não fazem acordo, então talvez fazer algum tipo de ação nessas áreas consiga aumentar, né, a chance de acordo. Os prepostos não têm poder de decisão e um medo de abertura de precedentes. Percebe-se isso claramente. Aí a experiência do entrevistado. A gente vê, então, com relação às alterações legislativas, a gente percebe que o Código de Processo Civil influenciou mais positivamente que a Resolução 125 do CNJ. Muitas pessoas não tinham conhecimento dessa resolução, inclusive magistrados e servidores. Com relação às audiências obrigatórias, há uma controvérsia, muitas pessoas entendem como positivo, porque coloca as pessoas na mesa de negociação, mas muitos entendem como negativo, por exemplo, nas questões bancárias, que já se sabe que não vai ter acordo, isso aumenta simplesmente mais uma fase do processo. Isso aumenta a pauta, a falta de profissionais qualificados para a realização dessas audiências, e foi muito mencionada a remuneração dos facilitadores. Esses facilitadores não são remunerados, portanto, não se empenham, né, ou também não existem tantos facilitadores. Né? A gente sabe que em vários estados existem conciliadores voluntários, mas a gente percebe que existem muitos lugares em que falta esse tipo de profissional. Os pontos positivos mencionados foram a pacificação social, primeiro de tudo, e o desafogamento do judiciário também. Com relação à estrutura física, a gente percebe que a estrutura física ela traz mais acolhimento. Né? Então, existe um certo pavor do jurisdicionado de estar presente num tribunal suntuoso. As salas de audiência precisam estar mais adequadas à conciliação, mas uma entrevista foi muito relevante de um magistrado, achei muito interessante o ponto de vista dele. Indicaram a juíza coordenadora do Sejus, que indicou que eu conversasse com ele. Ela falou: não, converse com ele porque ele é contra. Aí eu fui conversar, achei interessante ver o ponto de vista dele. E aquele Sejus que era considerado bem estruturado. Então, tem 5 salas de conciliação. E aí esse juiz me diz o seguinte: aquele Sejus que é horrível, porque tem 5 salas de conciliação, mas elas não são privadas porque elas são super pequenas e com divisórias eu consigo ouvir o que está acontecendo na sala do lado. O ar-condicionado deixa aquela sala congelada, ninguém fica confortável ali para fazer um acordo, e não tem janela. Então, não é que ele é contra, de fato, mas é que ele analisa aquele espaço que está sendo feito. Tem uma mesa redonda. Propicia a conciliação? Sim, mas não se sabe até que ponto. Então, achei muito interessante esses achados. E com relação às salas de espera também, as salas de espera podem facilitar o acordo ou não, porque as partes podem brigar ali. Né? Então, é muito interessante esse ponto de vista também. Mas a ideia é que as pessoas se sintam à vontade. Então, criar um espaço em que as pessoas estejam à vontade para conciliar. O papel do advogado foi muito controverso. Tem gente que acha que mais ajuda porque ele que tem a confiança do cliente, e se ele entender a conciliação como forma de solucionar o conflito das partes, ele pode ajudar muito nesse processo.
Muitas pessoas entendem que ele atrapalha, porque ele se preocupa muito com os honorários e ele entende a conciliação como um meio de produção de prova. E não só o advogado, eu vi juiz entender a conciliação como meio de produção de prova. Né? Então, isso é nesse sentido que eu mencionei já anteriormente, a questão de capacitação. Das conclusões, já estamos terminando, então, acho que, né? Com relação à tecnologia, então, os dados não padronizados, eles dificultam muito, geram um esforço grande para organizar as informações, aumenta né, a etapa primária da análise dos dados, e os registros com diferentes padrões em diferentes estados. É tudo muito diferente. Né? E o Brasil é muito grande, a gente tem muita coisa, a gente poderia ter uma análise mais regular e não tem, porque, apesar de a gente sabe do esforço grande que tem, mas a coisa, né? Por exemplo, no estado do Piauí, a gente vê registro do servidor, um daqueles andamentos que o professor Evandro mostrou, é realizado por fulano de tal, tem o nome dele no registro do andamento. Né? Isso é muito contraproducente, não faz sentido que isso apareça ali. Né? Então, essa padronização facilitaria, a gente entende não só para a nossa pesquisa, a gente está olhando, claro, a gente olha para nos facilitar, mas facilita isso de maneira geral. As consequências, então, isso limita a aplicação da inteligência artificial, dificulta a inovação aberta, dificulta a ciência aberta e prejudica a transparência. Quando a gente está falando aqui em acesso à justiça, em transparência, a gente percebe que isso ainda não está muito fácil. Então, os pontos nevrálgicos que a gente encontrou foram com relação à gestão do processo, com relação a características socioeconômicas, a duração do processo, a condução da audiência precisa ser feita de maneira mais adequada, a matéria que mais favorece e avaliar eventualmente a obrigatoriedade das audiências em todas as matérias, as características das partes e a estrutura física. E a gente fecha por aqui, agradecendo a oportunidade de estar aqui e a paciência de vocês em nos ouvirem. Obrigada, professora. Obrigada, eu agradeço. E está disponível já para os senhores maiores detalhes em relação à pesquisa, coincidem realmente alguns pontos. E eu, enfim, agradeço todos os integrantes, se desfaça a mesa e a gente já recompõe a seguinte, que eu peço desculpa que a gente atrasou um pouquinho.